Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema com um nome que soa bem acadêmico, né? Missiologia. Parece, mas a ideia por trás é uma das mais antigas que existem. Exato. A palavra em si vem do latim missio, que significa envio, e do grego logia, que é estudo, O estudo do envio. literalmente. Isso. E a nossa missão aqui hoje é tentar entender por que uma prática que é assim tão antiga, que começou com os primeiros cristãos, por que só foi virar uma disciplina de estudo séria muito tempo depois? É uma ótima pergunta. Porque, sabe, a missiologia não é só um exercício teórico. Ela não é um monte de gente pensando em salas fechadas. Ela nasceu da prática e existe para melhorar a prática. É tipo uma tentativa de responder a desafios muito atuais, né? Globalização, pobreza, secularização. Certo. Em ponto de virada, o conceito central que a gente vai ver foi essa mudança de perspectiva. A ideia de que a missão não é em primeiro lugar da igreja, mas sim uma participação no que chamam de Missio Dei, A missão de Deus. a missão de Deus no mundo. Ok, vamos guardar esse conceito. Mas antes da gente ir para a teologia mais densa, vamos para o lado prático. Porque quando a gente pensa em missão, a imagem que vem é sempre de alguém indo para um lugar, sei lá, muito distante, exótico. A imagem clássica. Mas pelo que eu vi, a missiologia organiza isso de uma forma bem mais ampla, começando literalmente na porta de casa. Exatamente. A primeira camada é a territorial. Pensa-se em círculos concêntricos. O primeiro é o local. São as ações que uma igreja faz ali na sua vizinhança, na sua comunidade. Tipo o quê? Me dá uns exemplos. Pode ser um grupo de apoio para dependentes químicos, um projeto de reforço escolar, ou até coisas como cursos de artesanato, de música, abertos para o bairro. A missão que acontece no seu CEP. Isso. Ok, faz sentido. O segundo círculo, então, seria o país. Perfeito, a abrangência nacional. Aí já são projetos maiores, muitas vezes coordenados por um grupo de igrejas, uma denominação inteira. No Brasil, por exemplo, tem iniciativas conhecidas como o Projeto Sertão Livre, no Nordeste, Ah, já ouvi falar. ou projetos de evangelismo específicos para regiões com culturas próprias, tipo os Pampas no Sul. E aí sim, por último, vem o círculo que todo mundo imagina. O internacional. Exato, é a missão que cruza as fronteiras. E olha, as igrejas brasileiras têm uma presença bem grande lá fora, principalmente em países do sul da África, Moçambique, Etiópia e em vários vizinhos nossos aqui na América Latina. Mas o fascinante é que a geografia é só o começo da história, né? É só o começo, porque a missiologia adiciona uma camada que é muito mais complexa e, assim, desafiadora. A cultura. Certo. Então não é só sobre onde você está, mas com quem você está falando. Na prática, qual é a diferença real? Digo, trabalhar com brasileiros que moram em Portugal parece bem mais simples do que, sei lá, trabalhar com uma tribo isolada na Amazônia. Essa é a distinção fundamental. É a diferença entre missões intraculturais e transculturais. A intracultural é isso que você falou. A comunicação é com gente que compartilha sua língua, seus valores. A barreira cultural é mínima, sabe? Quase não existe. Isso. O verdadeiro desafio, o coração do estudo missiológico está na missão transcultural. Que é quando as pontes são bem mais longas. Infinitamente mais longas. E aí que a missiologia precisa andar de mãos dadas com antropologia. Se não houver um entendimento profundo da cultura local, a chance de cometer erros, assim, desastrosos é enorme. Tem algum exemplo disso? Um clássico. Um missionário super bem intencionado chega numa vila, ajuda a construir um prédio para a comunidade se reunir, mas ele faz no formato quadrado. O que ele não sabia é que naquela cultura, formas quadradas são associadas à morte, ao luto. Nossa, Resultado, ninguém pisa no prédio, ele sem querer construir um tabu. que loucura. A missiologia estuda justamente como evitar isso, como traduzir a mensagem para que ela faça sentido num universo simbólico que é completamente diferente do seu. Uau, isso coloca as coisas em outra perspectiva. Não é só sobre o que dizer, mas como, quando e se você deve dizer de uma certa forma. E com essa complexidade toda, com tantas variáveis, como os missionólogos sequer começam a planejar alguma coisa?
Eles devem ter uma estrutura, um framework, né? Precisam e têm. A disciplina se organiza em torno de 4 perguntas fundamentais. 4 pilares. A primeira é: qual a natureza da missão? Ou seja, do que se trata na essência? E a resposta? A resposta é que ela se baseia em amor, compaixão e na busca por uma transformação. Uma transformação que é espiritual, mas também moral e social. Tudo inspirado nos ensinamentos de Cristo. Ok, essa é a base filosófica. A segunda pergunta, qual é? A segunda é: quem são os agentes? Quem faz isso acontecer? E a ideia aqui é que a responsabilidade é dos próprios cristãos. A lógica é direta. Se você recebeu uma mensagem que te transformou, você sente o impulso de compartilhar. Não é só para profissionais da religião. De jeito nenhum. É para todos. Certo. Então temos a natureza, os agentes. A terceira deve ser sobre o como, imagino. Os métodos. Exatamente. E aqui a palavra-chave é diversidade. Os métodos são, incrivelmente variados e precisam ser adaptáveis. Vão desde evangelismo com artes, música, teatro, até projetos sociais enormes, como construir um hospital. Entendi. Passando por um trabalho focado em missão urbana, em contextos rurais, não existe uma fórmula única. E isso nos leva à quarta e última pergunta, talvez a mais importante. Qual é o objetivo de tudo isso? O objetivo final, de forma bem direta, é apresentar o que eles acreditam ser o caminho da salvação através de Jesus Cristo. Certo. Mas aí surge uma questão. Se o objetivo final é esse, como isso se conecta com os métodos? Como construir hospitais? Esses projetos sociais são só um meio para um fim, tipo uma isca para atrair as pessoas? Ou a transformação social é um objetivo válido por si só? Essa é uma das grandes tensões e um dos debates mais ricos dentro da missiologia hoje. Historicamente, sim, muitas vezes a ação social era vista como a isca no anzol. Era o que eu imaginava. Mas hoje, especialmente com a influência de uma compreensão mais holística do evangelho, muitos missiólogos dizem que as duas coisas são inseparáveis. Para eles, anunciar salvação espiritual, sem se importar com a salvação do corpo, da fome, da opressão, é uma contradição. Então, nessa visão, ajudar a comunidade não é só um meio. Não. É uma parte integrante do próprio objetivo. É a demonstração prática daquela natureza da missão que a gente falou no início. Amor e compaixão. Isso é bem mais complexo e interessante. Então, a missiologia não dá só as respostas. Ela também organiza o debate. E pensar que essa organização toda, essa formalização, é algo bem recente. Como isso aconteceu? Essa transição de uma prática que era apaixonada, mas muitas vezes desorganizada, para um campo acadêmico sério, aconteceu no final do século XIX. E se a gente precisar apontar um nome, seria o do teólogo alemão Gustav Warneck. Warneck? Ele é considerado o pai da missiologia protestante. Mas transformar algo tão passional, tão espiritual, numa disciplina acadêmica, isso não corre o risco de deixar tudo meio frio, burocrático? É uma preocupação legítima, mas a visão dele era o oposto. Ele via missionários indo para o campo cheios de paixão, mas com pouquíssimo preparo, cometendo os mesmos erros de novo e de novo. Por falta de conhecimento? Exato, por pura ignorância cultural. O objetivo dele não era apagar o fogo, mas canalizar. Ele queria que a paixão viesse com estratégia, com conhecimento. Por isso, em 1874, ele fundou o primeiro periódico científico sobre missões e em 1897 se tornou o primeiro professor da disciplina na Alemanha. Faz todo sentido. É sobre tornar a paixão mais inteligente. E depois de Warneck, a disciplina evoluiu. Você mencionou antes o conceito de Missio Dei, que surgiu lá pela década de 1950. Por que essa ideia foi tão revolucionária? Porque ela virou um mapa de cabeça para baixo. Antes da Missio Dei, o pensamento era muito centrado na igreja. A missão era da igreja. Exato, a igreja decidia para onde ir, o que fazer, uma atividade de expansão da instituição. A ideia de Missio Dei diz que não, a missão não é da igreja, é de Deus. Deus já está agindo no mundo e a igreja é convidada a participar dessa missão maior.
A igreja não é o ponto de partida, é uma colaboradora. Perfeito. E qual foi a consequência prática disso? Foi enorme. Foi enorme. O foco mudou de plantar igrejas para discernir onde Deus está trabalhando e se juntar a Ele. Isso levou a uma ênfase muito maior no serviço social e, principalmente, no conceito de povos não alcançados. Não só países, mas grupos culturais. Grupos culturais inteiros onde não existe uma presença cristã relevante. A pergunta deixou de ser como levamos a nossa igreja para lá e passou a ser como participamos da missão de Deus naquela cultura. Muda tudo. É fascinante ver como a teoria e a prática se alimentam. E essa prática, né? Ela é milenar. Embora a disciplina seja jovem, a história do envio é longuíssima. Exatamente. A gente pode olhar para a história e ver exemplos incríveis que hoje seriam estudados pela missiologia. Pensa na missão dos apóstolos no primeiro século. O apóstolo Paulo não viajava a esmo. Ele tinha uma estratégia clara. Que era? Focar nos grandes centros urbanos do Império Romano. Éfeso, Corinto, Roma. Ele sabia que se a mensagem criasse raiz ali, ela se espalharia naturalmente para as áreas rurais. Pelas rotas comerciais e sociais. Isso. Um missiólogo hoje analisaria isso como um estudo de caso de missão urbana estratégica. E saltando muitos séculos, temos outros movimentos bem marcantes, né? Sem dúvida. A gente não pode pular os morávios no século XVIII. Pensa nisso. Uma pequena comunidade de refugiados na Alemanha que iniciou uma corrente de oração que durou sem parar por 100 anos. 100 anos? 100 anos, 24 horas por dia. Essa era a energia que alimentava um movimento missionário que chegou a lugares que ninguém na Europa imaginava, trabalhando com escravos no Caribe, com povos indígenas nas Américas. Numa época em que isso era impensável. Totalmente. Eles foram pioneiros em aprender línguas locais, em respeitar costumes. 100 anos de oração, isso dá uma dimensão da convicção deles. É um contraste enorme com a imagem de disciplina acadêmica. E esse é o ponto. A missiologia não existe para substituir essa convicção, mas para honrá-la. Estudando o que fez os morávios serem tão eficazes, quais foram seus acertos e também seus erros. A disciplina oferece uma lente para entender o passado e planejar o futuro com mais sabedoria. Cada um desses movimentos, os reformadores, os puritanos, os metodistas, são capítulos riquíssimos que a missiologia hoje pode desvendar. Entendi. Então, para a gente amarrar tudo o que conversamos, a missiologia é o estudo teológico e estratégico do envio cristão. Ela organiza essa prática em vários âmbitos, do bairro local até culturas do outro lado do mundo, e se aprofunda nos desafios da comunicação transcultural. Exato. É uma disciplina que deu estrutura e método a uma paixão antiga, sempre evoluindo para responder aos desafios de um mundo que não para de mudar. Perfeito. E essa constante necessidade de adaptação me leva a um pensamento final. A missiologia sempre precisou dialogar com a sociologia, a antropologia, a comunicação, as ferramentas de cada época. Certo. A questão que fica é: como a revolução digital está forçando a missiologia a redefinir suas noções mais básicas? Como assim? Conceitos como território, cultura, alcance, perdem sentido geográfico, sabe? Uma comunidade pode existir inteiramente online, com gente de dezenas de países. Como seria uma missiologia digital? Se o campo missionário não é mais um lugar físico, mas um espaço virtual, um feed de rede social, um servidor de Discord. Quais são as novas estratégias, as novas éticas? Exatamente. É um território completamente novo que os missiólogos de hoje estão apenas começando a desbravar.